Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu vou falar um pouco hoje sobre o arquidiácono, ou seja, São Lourenço Marte, diácono, amigo do grande Papa Sisto II, que foi martirizado no dia 6 de agosto, e Lourenço martirizado no dia 10 de agosto. É por isso que hoje eu venho fazer uma reflexão básica sobre as leituras da liturgia de hoje, liturgia que celebra o martírio do diácono São Lourenço, e também um pouco sobre as origens, a história do diácono Lourenço e por que ele foi martirizado. Então, vem comigo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, gostaria que você pudesse dar uma paradinha aí, se inscreva no canal. Se você não curtiu esse vídeo ainda, dá uma curtida no vídeo, não custa nada, é de graça. Você só vai ajudar o canal a ser reconhecido pelo YouTube como tendo uma certa relevância, e o YouTube vai divulgar o canal para mais pessoas. E compartilha aí com os teus amigos esse vídeo. Então, São Lourenço, diácono, amigo do Papa Sisto II, mártire no dia 10 de agosto. Quais são as suas origens? São Lourenço nasceu na Espanha, na primeira metade do século II. Conta-nos a história que São Lourenço tinha grande amizade com o Papa Sisto II, o qual confiou-lhe a função de arquidiácono. O que é um arquidiácono? Ou seja, é o primeiro dos diáconos, aquele que está à frente dos diáconos. Ele também, por esse título, por essa função que lhe foi dada pelo Papa, também ficaria à frente dos presbíteros na paróquia em que ele administrasse. Então, arquidiácono, o primeiro dos diáconos. E não é à toa, foi por esse motivo, não pela função que ele exerceu, mas pelo tamanho da sua caridade e do seu amor, tanto aos pobres, como também à igreja e como também a Cristo, que ele se tornou o patrono dos diáconos permanentes e também dos diáconos transitórios. O que seriam os diáconos transitórios? Aqueles que são candidatos ao presbiterato, né? Aqueles que são candidatos a bispo, a padres, melhor dizendo, presbíteros, e recebem o diaconato e depois, transitoriamente, passam para serem presbíteros. Mas vamos lá. São Lourenço, recebendo essa função, ele torna-se administrador dos bens da igreja, tanto dos bens de todas as formas, como também das ofertas para a ajuda aos pobres, aos órfãos e às viúvas. Aqui está o verdadeiro significado do dízimo na igreja. O dízimo sempre foi, desde o Antigo Testamento, e na igreja se torna ainda mais eficaz e mais evidente a função do dízimo na igreja, principalmente aqui na vida de São Lourenço, que é socorrer os pobres, as viúvas, e os órfãos. Quem era o tesouro da igreja para São Lourenço? No ano 258 d.C., foi publicado um decreto do imperador Valeriano. Valeriano era o imperador dessa época, em que ordenava que todos os bispos, presbíteros e diáconos deveriam ser condenados à morte. Então foi decretado, o imperador Valeriano publicou esse decreto para que todos os diáconos, bispos e padres, ou seja, o clero, ali na sua hierarquia, podemos assim dizer, nos graus da ordem, primeiro diáconos, presbíteros e bispo, e principalmente o bispo de Roma, como foi o caso da morte de Sisto II. Então, por esse decreto, para que todos fossem mortos, Lourenço e alguns diáconos, como também o Papa Sisto II, foram presos. O pontífice foi assassinado no dia 6 de agosto. O imperador poupou a vida de Lourenço, pedindo que lhe entregasse os tesouros da igreja. Ele reuniu para Lourenço
aqui estaria o verdadeiro tesouro da igreja. Ele reuniu os órfãos, os cegos, os coxos, as viúvas, os idosos e apresentou ao imperador Valeriano, dizendo: eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte do império. E daí, meus irmãos, isso deixou Valeriano completamente irado. Ele irou-se de uma forma tal que decretou a Páscoa de Lourenço, a morte de Lourenço, o martírio de Lourenço. E no dia 10 de agosto, São Lourenço também foi martirizado. Segundo uma antiga paixão coletada por Santo Ambrósio, ele foi queimado vivo em uma grelha. Após a sua morte, o corpo de São Lourenço foi deposto em uma sepultura na Via Tiburtina. Lembrando aqui um detalhe: quando Lourenço estava sendo martirizado, e o puseram na grelha, a grelha completamente quente, numa temperatura altíssima. Quando o puseram na grelha que estavam queimando, ele gritou: este lado já está queimado, virem o outro lado. Isso era uma forma que os mártires louvavam a Deus, glorificavam a Deus por meio da morte que eles estavam sofrendo. E isso era comum em muitos mártires. Comum em dizer algo ao seu carrasco como sendo uma espécie de declaração do amor dele a Deus e à igreja, e aquilo ali deixava os carrascos ainda mais enfurecidos. No lugar do seu martírio foi construída uma igreja dedicada a São Lourenço, em Panisperna. Então, essa igreja foi construída, foi daí que surge a devoção, que surge o culto a São Lourenço. E por quê? Porque São Lourenço foi tão anunciado, foi tão louvado, porque São Lourenço foi tão homenageado, e até hoje, veja, hoje, quase 2000 anos depois, a gente celebra em todo o mundo São Lourenço, e em especial aqui na minha paróquia. Por que isso? Veja, as leituras de hoje, a primeira leitura é retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo do 6 ao 10. Esse texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios é uma, vamos dizer assim, que uma declaração do apóstolo São Paulo a respeito da caridade, da generosidade dos coríntios. Tanto o capítulo 8 como o capítulo 9 demonstra, porque foi por ocasião da coleta para a comunidade de Jerusalém que São Paulo conseguiu ver a generosidade dos coríntios a respeito disso. E ele elogia a caridade deles. E a igreja, vendo a caridade de São Lourenço assemelhar-se à caridade dos coríntios, e uma caridade que foi homenageada, que foi louvada, que foi, podemos assim dizer, elogiada pelo apóstolo São Paulo, nós podemos ver que São Lourenço tinha semelhança igual. Quando ele amava os pobres, ele amava os doentes, ele amava os coxos, ele amava os aleijados. E São Paulo vai elogiar aqui da seguinte maneira, versículo 6 da primeira leitura de hoje. Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Então São Lourenço não semeou pouco, São Lourenço semeou com abundância. E esse elogio é dado, veja o que ele continua a dizer. Aquele que semeia
em profusão ceifará. Ou seja, aquele que semeia com largueza, com coração aberto, com caridade verdadeira, ceifará com largueza, colheirá com largueza. E São Paulo vai dizendo: dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Veja, Deus ama os que dá com alegria. E São Lourenço é prova do amor de Deus. Celebrar São Lourenço hoje é celebrar o amor de Deus que foi manifestado neste homem que dá com alegria, dá conforme o impulso do seu coração, e não dá somente alimento aos pobres, não dá somente vestimenta aos pobres, não dá somente água aos pobres. Ele dá a sua vida pelos pobres. E Deus ama quem dá a vida pelo outro. Jesus mesmo elogia, esse ato. Jesus diz: não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Por isso, meus irmãos, São Paulo continua a fazer um elogio aos coríntios, e esse elogio serve também para aquele que nós celebramos hoje. Deus, claro, mas na pessoa do diácono Lourenço, de São Lourenço Marte. O poderoso é Deus para acumular-vos com toda a espécie de benefícios, para que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vos sobre, ou melhor, para que, tendo sempre e em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Então São Paulo tinha o necessário. Os coríntios tinham o necessário. Lourenço, a quem nós celebramos hoje, tinha o necessário. Mas tendo o necessário, porque era provisão de Deus, ainda sobrava muito para toda espécie de boas obras. E ele continua, como está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça subsiste para sempre. Então veja, São Lourenço espalhou, deu aos pobres, e por esse motivo a sua justiça permanece para sempre. E permanece até hoje, há mais de 2000, quase 2000 anos, Quase 2000 anos. A justiça dele é visível e permanece até hoje. Aquele que dá a semente ao semeador, isso é Deus que dá, e o pão para comer, vos dará rica sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então Deus que dá a semente ao semeador, Deus que deu a semente a Lourenço, e Lourenço semeou essa semente. Deus que deu o pão a Lourenço, e não o pão das lágrimas, não o pão simplesmente humano, mas o pão vivo descido do céu. Ele que comeu desse pão, ele que bebeu desse cálice, ele que muitas vezes preparou a mesa para se celebrar esta Eucaristia. Ele recebe de Deus a semente e ele semeia. Ele recebe de Deus o pão vivo descido do céu e ele come. E por isso, Deus vos deu rica sementeira e aumentou os frutos da sua justiça. É isso que nós celebramos em São Lourenço. E é por isso, meus irmãos, que o salmo de hoje, o responsório de hoje, vem dizer: feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem caridoso e prestativo.
Este é Lourenço, o homem caridoso e prestativo. E por que é feliz o homem caridoso e prestativo? Por que é feliz Lourenço? Por que nós celebramos Lourenço? O salmista vem nos dizer no Salmo 111. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho sua lei. Isso Lourenço fez. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará. E foi por isso que Lourenço não vacilou em frente ao carrasco. Foi por isso que Lourenço não vacilou em frente à grelha que estava pronta para ser objeto do seu martírio. Foi por isso que Lourenço não vacilou diante da morte que estava à sua frente, porque ele sabia que não era a morte, ele sabia que era a porta que se abria para a vida eterna. Ele sabia muito bem, ele tinha muito bem gravado no seu coração as palavras de Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, mesmo que esteja morto, ressuscitará. São Lourenço tinha essa certeza, é por isso que o salmista, e hoje a igreja, com muita sabedoria, inspirada, lógico, pelo Espírito Santo, vem trazer esse responsório, esse salmo responsorial, fazendo eco àquele que foi Lourenço. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. É por isso que nós celebramos ele hoje. Ele não teme receber notícias más. Olha, o teu Papa foi preso. Sisto II está preso, foi morto. Esse Sisto II que profetizou a morte de Lourenço, dizendo, olha, daqui, se eu não estou enganado, ele disse poucos dias, né? Mas tem pessoas que dizem que ele falou dias exatos, ele disse, daqui a 4 dias, tu também passarás pelo mesmo sofrimento, pelo mesmo suplício. Mas ele não temia receber notícia ruim, porque até mesmo o martírio para os santos nunca foi notícia ruim. Muitos desejaram o martírio, porque por meio do martírio eles encontrariam o seu Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. E confusos hão de ver os seus inimigos, quando ele disser, pode virar para o outro lado que esse já está queimado. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que ele fez. E crescerão a sua glória e o seu poder. E são tantos que dão testemunhos, meus irmãos, das curas, dos milagres que receberam por meio da intercessão de São Lourenço. E o evangelho de hoje vem fechar para nós essa breve reflexão, mostrando como verdadeiramente alguém que ama a Deus é honrado pelo Pai. Como alguém que ama a Deus é glorificado pelo próprio Deus. Naquele tempo, São João, evangelho de hoje, evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 24 ao 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muitos frutos. Veja, Jesus está dizendo, olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ou seja, não se deteriorar, não se desgastar, não virar pó, para que brote dele aquela nova planta, ele não dará fruto. Mas Jesus diz, mas se ele cair na terra e morrer, então produzirá muito fruto. E Jesus
dá uma declaração que foi por esse motivo, eu tenho certeza, que São Lourenço entregou a sua vida a Jesus. Quando ele diz: quem se apega à sua vida, perder-a-á. Mas quem faz pouco caso, pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Glorioso São Lourenço colocou em prática essas palavras. E colocando em prática, nós podemos ver que hoje, aonde Jesus está, São Lourenço está. Hoje, aonde o Senhor está, Ele está. Nós hoje podemos ver São Lourenço nos altares sendo celebrado, recebendo um culto de idolia. Exatamente por quê? Porque o Pai o honrou. O Pai o honrou. O Pai o honrou. E porque ele foi honrado pelo Pai, hoje ele se encontra com Deus na casa do Pai. E assim pode ouvir as nossas orações, porque participa de forma sem fragilidade alguma da comunhão plena com Cristo, cabeça da igreja. E nós podemos dizer a São Lourenço: São Lourenço, que nunca desanimastes na fé em Deus, dai-nos o desejo e a força de enfrentar as dificuldades por amor a Jesus Cristo e seguir o Evangelho. Amém. São Lourenço diácono, amigo do Papa Sisto II, Marte por amor a Jesus, rogai por nós que recorremos a vós. Deus abençoe você. Espero ter ajudado com essa reflexão e compartilhe esse vídeo.